Rahim. Vamos recitar a página 25 do Alcorão Sagrado, os versículos 164 até 169 do capítulo 2. Vou recitar em árabe e depois a tradução portuguesa. Vou explicar um pouco sobre esses versículos. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. Em nome de Deus, o clemente e misericordioso. Por certo, na criação dos céus e da terra, e na alternância da noite e do dia, e no barco que corre no mar, com o que beneficia a humanidade, e na água que Allah faz descer do céu, com o qual vivifica a terra depois da morte, e nela espalha todo tipo de ser animal, e na mudança dos ventos e das nuvens, submetidos entre o céu e a terra. Em verdade, nisso tudo há sinais para um povo que razoa. Nesse versículo, Allah subhanahu wa ta'ala deu o exemplo de vários sinais para você pensar, para o povo que razoa, como o Corão diz, para o povo que razoa, vai encontrar várias provas para a existência de Deus único. Porque no versículo anterior, 163, como disse o Corão Sagrado, wa ilahukum ilahun wahid, o vosso Deus é Deus único. La ilaha illahu, não há outro Deus, não há outra divindade além dele. E as pessoas perguntaram para o profeta Muhammad, mas qual prova que o Senhor poderia dar para nós, uma prova para comprovar que Deus é único, para monoteísmo. E esse versículo 164 foi revelado para o profeta. Vários sinais. Sabe, quando você pensa na mudança do dia para a noite e da noite para o dia, o vento, quantos problemas que o ser humano poderia ter que esse vento resolveu? O movimento das nuvens, o barco no mar, tudo vem de vento. Quando a terra morre e com água descendo do céu, vive de novo, Deus ressuscita, o ahya bihil ard, ressuscita, ou como aqui diz, vivifica, o verbo vivificar na terra, depois da sua morte. E tudo isso numa ordem. E sempre a ordem é uma prova para ter um Criador que consegue criar tudo isso numa ordem. E hoje em dia, quantas galáxias, quantas estrelas, sabe? Só pensar nisso. Tudo foi um acidente?
ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. E dentre os homens, a quem, em vez de Allah, tome semelhantes em adoração, amando-os como se ama a Allah. Esse versículo é uma prova para que você não pode amar outras coisas. O amor deve ser apenas para Deus o Altíssimo. Aqui deu o exemplo de amar os ídolos como sócios de Deus, que chamam ao Corão. Mas pode ser qualquer amor que você tem, às vezes, para a sua casa, para seu carro, para seu celular. Até o amor que você tem para seu marido, ou para sua esposa, ou para seus filhos. Tudo isso, às vezes, pode ser um sócio de Deus. Você ama alguém que ele não acredita em Deus, xinga Deus. Então, você está colocando algo ao lado de Deus. Você ama Ele mais que Deus. Você ama sua vida mundana, que pode ser, tipo seu carro, por exemplo. Algo que você gosta demais, e você pensa nela, às vezes um objeto, uma coisa, você pensa nela mais que Deus. Mas fiéis, não. E os que creem, os fiéis, são mais veementes no amor de Allah. Para um fiel, sempre Allah, Deus, é em cima de tudo. Prioridade é Deus. Ele pensa só em Deus, ama Deus, e tudo no segundo lugar, terceiro lugar, quarto lugar. Se for contra Deus, esquece. Fiel é assim. O Imam Baqir alayhi salam tem um dito, interpretando esse versículo, ele disse: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا, sócios de Deus. Tem pessoas que amam esses sócios mais que Deus. O Imam Baqir disse, é um exemplo de sócio de Deus. Quer dizer, a pessoa ama mais. São umas pessoas iníquas, injustas. Pode ser na política, pode ser tipo um rei da época, pode ser o faraó. Para agradar aquela pessoa, fica mentindo, faz tudo, comete vários pecados para agradar esse injusto. Ele não sabe que Yadullah fawqa aydihim, a mão de Deus, o poder de Deus está em cima de todos os poderes. É por isso que agora eu vou recitar outras frases desse versículo e você vai perceber por que o Imam Baqir interpretou assim. Já vai ficar claro para você. E se os injustos soubessem, quando virem o castigo, que toda a força é de Allah no dia do juízo final, a pessoa vai saber que Todo-Poderoso é Deus. O poderoso não é aquela pessoa, não sei, ministro, presidente, o rei da época, que você fazia tudo para agradar a ele. Não. Todo-Poderoso é Deus. E se os injustos soubessem, quando viram o castigo, que toda a força é de Allah, e que Allah é veemente no castigo, não haveriam adorado os ídolos. O dia de arrependimento será o dia do juízo final, que vão perceber que Todo-Poderoso é Deus, só quando vê o castigo de Deus.
إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. Olha só que interessante. Quando os que foram seguidos, aquelas pessoas importantes, aqueles injustos iníquos, quando os que foram seguidos, ao verem o castigo, romperem com os que os seguiram, e os laços entre eles se cortaram. É muito bonito. Aquelas pessoas que queriam mandar e todo mundo queria agradar ele, essa pessoa no dia do juízo final, não, quem são esses seguidores? Não conheço eles. Não. Eles me seguiam, é culpa deles. Vai negar tudo. Deus, Senhor meu, eu sei que o Senhor é todo-poderoso e esses seguidores são mentirosos, fazendo tudo pela vontade deles, livre-arbítrio que eles tinham, não tem nada a ver comigo. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. E os seguidores dirão: se tivéssemos retorno à vida, Deus, se o Senhor nos dá mais uma chance para voltar para a terra, para o mundo, romperíamos com eles, como eles romperam conosco. Assim, Allah os fará ver que suas obras são aflições para eles e jamais sairão do fogo. A morada eterna vai ser fogo para eles. Se o Senhor nos dá mais uma chance, não, acabou já. O tempo para você pensar, para você refletir. Deu uns exemplos, uns sinais desse mundo, só para você saber que existe um Deus só. Ele é todo-poderoso. E você tem que fazer tudo para agradar a Ele só. E esquece as outras pessoas, esquece as outras coisas da vida mundana. Se esforça para agradar o único amor, Deus Altíssimo, só. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Humanos, agora é outro assunto. Comei do que há na terra sendo lícito e benigno, e não sigais os passos de Satã, o diabo. Por certo, ele vos é inimigo declarado. Primeiramente, você tem que saber que seu inimigo declarado é o diabo, Satanás, ou Satã, Shaitan, como se diz em árabe no Corão Sagrado. Ele é um inimigo declarado. Ele é um inimigo, principal inimigo seu. E ele te ordena ou te tenta, vai te seduzindo para você comer, beber, consumir as coisas ilícitas. Aí você mora nos países que não são os países islâmicos, é difícil encontrar uma comida que seja lícita na religião. E essa dificuldade já tem recompensa. Coisa mais difícil, terá mais recompensa. Kulu min tayyibati ma razaqnakum, no outro versículo diz. E nesse versículo diz: Kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. O que é halal? Tayyib. Halal seja lícito. Tayyib seja benigno. Na verdade, esse versículo tem dois significados. Primeiro, não pode comer coisa ilícita, proibida,
E outra coisa, você não pode proibir o que é lícito. Até esse versículo foi revelado para o profeta Muhammad quando umas tribos não comiam algumas coisas da plantação e dos animais, uma parte, por exemplo, da carne, né, dos gados, falando que não, isso é pecado, não podemos, da religião, Deus. Qual Deus? Os ídolos ordenaram assim? Se você tem crença em Deus único diz que essas comidas são lícitas e você não pode questionar, não, isso é pecado, não pode mudar as leis divinas. O que é halal, pode comer. Não pode dizer que, não, é pecado comer carne. Eu não como só verduras, eu sou vegetariano, tudo bem. Se você quiser ser vegetariano, se para a sua saúde qualquer coisa, eu falar que eu não gosto de comer essa comida, é uma coisa. E você proibir em nome da religião, em nome de Deus, é outra coisa, não pode. Fala, eu acho que é melhor, não comer essa comida junto com aquela comida faz mal. Ou eu, pessoalmente, não gosto dessa comida, tudo bem. Mas não pode dizer que isso é pecado, isso é haram. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. Falando sobre o diabo, mais um versículo que fala dele. Ele não vos ordena senão o mal, o diabo. O que ele ordena é o mal. E obscenidade. E que digais acerca de Allah o que não sabes. 3 coisas que o diabo ordena. O mal, obscenidade, fahshá, coisa feia, os graves pecados, e falar o que você não sabe. Taqulu ala Allahi ma la ta'lamun, falar em nome de Deus ainda, o que você não sabe. Agora, eu estou recitando esses versículos para vocês, estamos no mês do Ramadã. Gente, sabiam que uma coisa que anula jejum durante o mês do Ramadã, e outros jejuns também que você faz, um jejum recomendado, um jejum obrigatório, um dos elementos que anula o jejum é isso. Falar o que você não sabe em nome de Deus, ou em nome do profeta, ou em nome do imã. Deus disse que você não pode comer isso. Profeta disse que você, se for mentira, anulou seu jejum. Isso é uma tentação do diabo. O que você não tem certeza, querido, não fala. Pode falar que eu escutei alguém falando que Deus disse. Inclusive, hoje eu recebi uma mensagem de um dos irmãos perguntando sobre 2 assuntos que eu não quero mencionar. Ele falou que, Sheikh, isso existe no Corão? Eu ouvi falar que isso tem no Corão, eu ouvi falar que o outro tem no Corão. Não tem isso. Quem te contou? Pode dizer que, se você quiser contar alguma coisa, fala, eu acho, talvez, mas não pode falar. Não, isso só está no Corão, isso só está na religião, isso não fala quando não tem certeza. Pelo amor de Deus, não fala. Várias vezes ouvimos alguém falando coisa que leu no seu fake news, ou viu num lugar, ouviu de alguém, e hoje em dia tem várias fontes autênticas na internet que você pode pesquisar. Então, por que você fala algo que ainda não tem pesquisado ainda? Isso é outra tentação do diabo. Temos que ter cuidado. Obrigado a todos. Sadaqallahu al-aliyyul azim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.